Aleluia. Oh, glórias. Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo nessa oração da manhã, nesse culto matutino para a glória de Deus. Aleluia. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33. Fala 33, você já lembra do médico, né? Salmo 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, por essa nova manhã. Te agradecemos pelo dom da vida e te louvamos, Pai, que podemos começar esse dia na Tua presença, Senhor Deus, te louvando, te glorificando, pro louvor da Tua glória. Vem, Senhor, ensina-nos. Vem estar direcionando essa palavra. Espírito Santo, vivifica essa palavra nos nossos corações, Pai. Nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Nos primeiros 4 versículos do Salmo 33, ele começa: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bom louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Quando nós andamos na presença de Deus, tudo começa com louvor e tudo permanece na palavra. E é isso que o salmista começa mostrando para nós, que a fidelidade da palavra de Deus é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira e imutável. Em um mundo cheio de incertezas, podemos confiar plenamente na palavra de Deus, porque o que Ele falou, Ele cumpre. Ele não só é fiel para cumprir, mas Ele é poderoso para fazer acontecer aquilo que Ele colocou dentro da palavra. Tantos momentos na nossa vida em que nós desanimamos. Nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para nós mesmos, olhamos para o mundo que está em nossa volta e nós começamos a desanimar, para não dizer apavorar. Mas quando olhamos a palavra, nós vemos que Deus é fiel, Ele tem controle sobre a palavra, Ele é fiel para cumprir e Ele é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. A fidelidade. Deus é fiel em suas promessas. O que Deus promete, Ele cumpre. Suas promessas não são vazias, mas elas se realizam no seu tempo. No versículo 5, fala: Ele ama a justiça e a retidão. A terra será cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Quando olhamos aquilo que Deus faz, vemos que é maravilhoso. Isso é o maravilhoso, quando olhamos a palavra, vemos que Deus criou. Eu estava conversando com alguém no evangelismo, e ele falou: tudo criou por um acaso, por um caos. Eu falei: meu filho, se tudo tivesse sido criado por um caos, a natureza seria um caos. Mas olha que maravilha a primavera, olha que maravilha as cachoeiras, o luar, noite romântica, não é lindo? Você olhar as flores do campo, você olhar uma nova manhã, você olhar aquilo que Deus tem colocado, como é linda a natureza. Isso você vê que é um Senhor que criou. Tem um Criador que Ele não só criou, mas Ele cuida da criação. E como é lindo nós vermos a criatividade do nosso Deus. Sabermos que Ele é o Deus, que Ele cumpre as suas promessas. E o poder criador da palavra. Deus criou o mundo pela sua palavra. Sua voz tem poder de transformar e de criar vidas. Esse é o poder da palavra de Deus. E quando nós começamos a ver aquilo que Deus opera nas nossas vidas, ele fala assim no versículo 6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes da terra, pois ele falou e tudo fez, ele ordenou e tudo surgiu. Quando um Deus maravilhoso não é somente poderoso, mas Ele também é amoroso. E Ele criou, e não só criou para ter, mas Ele ama. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que Ele nos deu não só o seu Filho, Ele nos deu a sua palavra. O cumprimento das profecias. Muitas profecias bíblicas já se cumpriram, provando que a palavra de Deus é verdadeira, é confiável e é real. Quando olhamos, por exemplo, para mim, uma das maiores provas é quando o Salmo 22 fala no versículo 16 de mãos e pés perfurados. Numa época, há séculos antes do Império Romano, se quer começar com a execução por cruz, que não existia naquela época.
No versículo 18 do Salmo 22, ele fala, repartiram a minha roupa entre si. Já havia tantas profecias que nós vemos certeiras, e nós vemos que a promessa de Deus no cumprimento da sua palavra sobre a fidelidade de Deus. A constância da palavra, apesar das dúvidas humanas, mesmo quando duvidamos da palavra, Deus permanece firme e inabalável. Fala no versículo 10, o Senhor desfaz o plano das nações. Deus, ele começa a ministrar nas nossas vidas, e ele fala, e frustra o propósito dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Nós cremos num Deus, irmãos, que ele não só é amoroso, não só é criativo, não só é pai, mas ele é poderoso. Ah, irmão, como é bom ter um pai forte. Como é bom ter alguém que você sabe que na obra, Deus ele opera, ele transforma, ele realiza essa obra de maneira tremenda, maravilhosa. A aplicação da palavra de Deus no dia a dia. A Bíblia nos dá direção, conforto e sabedoria para todas as situações da vida. O salmista fala no Salmo 119 e 105, lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós permitimos a fidelidade da palavra de Deus, cremos na veracidade da palavra de Deus e começamos a agir através da palavra, deixando a palavra inserir no nosso contexto, lendo e meditando a palavra regularmente, começa a haver uma transformação e Deus começa a ministrar nas nossas vidas que realmente essa palavra no dia a dia tem o poder para iluminar o teu dia. Tem o poder para trazer alegria na tua família. Tem o poder para tirar o medo, tirar o pavor que muitas vezes nos assola no dia a dia. O salmista, ele era aterrorizado toda hora. E ele temia ser morto. Mas nos salmos, quando ele na palavra buscava a presença, e na época ainda, eles apenas tinham os versículos bem antigos da Torá, que eram os 5 livros da lei. E mesmo nesses, o salmista ele falava sobre a constância, sobre a pureza, sobre a fidelidade e sobre a salvação que Javé dava ao povo de Israel. Em 7º lugar, o chamado à confiança. Se a palavra de Deus é verdadeira, podemos confiar plenamente em suas promessas. Ele fala, nos versículos antigos, em relação aos salmos, ele mostra não apenas da veracidade da palavra, mas ele nos mostra, a partir do versículo 13, dos céus olha o Senhor. No 12 ele fala, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus ele olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono observa todos os habitantes. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O Senhor Deus, ele sabe, ele conhece, ele cuida e ele zela. Deus ele tem essa capacidade na nossa vida de não apenas de fazer nós andarmos na presença de Deus, mas sabermos que o chamado Deus, a palavra de Deus tem um chamado de confiança. Sua palavra verdadeira podemos confiar. E o 8º pacto da palavra de Deus na nossa fé, tornando firme diante das dificuldades, fortalece-nos. A palavra nos fortalece, a força que a palavra... Irmão, muitas vezes nós somos fracos porque não pegamos a palavra, irmãos. Sabemos alguns versículos de cor já do tempo de antigamente, quando o Brasil ainda era democrático, e não lembramos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Irmão, Deus ele tem um propósito lindo nas nossas vidas, e nós esquecemos de como Deus opera. A Bíblia como palavra viva. A Bíblia não é apenas um livro, mas é a voz de Deus que fala diretamente ao nosso coração. A Bíblia é a voz de Deus que fala diretamente ao seu coração. E muitas vezes você diz, eu não ouço mais a voz de Deus. Pode ser talvez que a Bíblia não mais tem um lugar de prioridade na sua vida. A leitura da palavra não tem sido mais um hábito que você tem continuado. Ao ler a palavra, o Espírito Santo não tem mais tido o direito de pegar um tempo no secreto para você realmente meditar sobre essa palavra. Deus, ele quer ministrar o nosso coração. A palavra de Deus é verdadeira. E nós temos a autoridade na palavra de Deus de permitir o Espírito Santo ministrar o nosso coração, de nós andarmos na conduta que o Espírito Santo nos traz e podemos andar na operação dos seus milagres. A Bíblia fala, no versículo 16, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã
esperança da vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempo de fome, mesmo em tempo de miséria, mesmo em tempo de deserto, mesmo em tempo que nós estamos desesperados. Deus é um Deus que faz a obra. Deus é um Deus que transforma o nosso coração. E Ele é um Deus verdadeiro. A Bíblia é uma palavra viva. A Bíblia não é apenas um livro, mas ela é viva. E ela é viva e atual. E Deus nos dá essa capacidade de nós não apenas vivermos a palavra, mas quando você é vivo, você também reproduz. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos dá a responsabilidade, o Senhor nos dá, de compartilharmos a palavra. Nós somos responsáveis para compartilhar a palavra de Deus com outros. E é um dos maiores desafios, compartilhar a palavra, porque antes de compartilhar a palavra, eu preciso compartilhar que eu sou filho de Deus. E isso já é complicado. Mas a Bíblia nos ensina que devemos partilhar a palavra de Deus, para que possa transformar vidas, para que possa haver mudança. E a aplicação da palavra de Deus. Como podemos viver essa veracidade da palavra? Lendo, confiando e obedecendo a palavra de Deus. Lendo, confiando e obedecendo a palavra de Deus. Há tantos momentos na nossa vida em que nós desanimamos. Olhamos para trás, aquilo que nos foi feito, as coisas erradas que nos fizeram, as coisas erradas que nós fizemos. E nós muitas vezes perdemos essa singeleza de olhar para aquilo que Deus tem. No versículo 20 ao 22 do Salmo 33, ele fala: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Talvez o seu dia hoje está cheio de desafios, reuniões muito complicadas, débitos, boletos, situações financeiras, situações de relacionamento que está tudo só um nó, situações com a Receita Federal que já apavora, o advogado que está perante a porta, o cartão de crédito que já os juros ele triplicou, e você olha para tudo em volta e diz, não tem saída. Mas quando lemos a palavra de Deus, quando abrimos a palavra de Deus, de repente Deus começa a entrar no nosso coração e Ele começa a nos trazer soluções. Ele começa a abrir o caminho, Ele começa a nos orientar e Ele começa a fazer com que discernamos os pensamentos. Em Hebreus, o escritor dos Hebreus, capítulo 12, 4, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de junta e medulas, alma e espírito, e a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Muitas vezes nós desfalecemos por não termos essa palavra de Deus sendo realmente juiz, essa palavra de Deus cortando realmente o coração naquelas áreas em que o inimigo tem roubado a paz, que tem afrontado a nossa vida, que tem mentido em questão das nossas emoções. Permitimos que as nossas emoções comecem a tomar poder. Mas quando andamos na presença de Deus, quando permitimos Deus operar na nossa vida, de repente Deus muda. Ele começa a ministrar no nosso coração e de repente começa a mudar. Começa a mudar, você começa a olhar para Cristo. De repente você começa a ter a alegria do Senhor. De repente você olha para as vitórias que Deus te dá por causa da sua palavra. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia.
Oh, glória. Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, que nós temos um Deus vivo. Senhor, nos tens deixado a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra viva, verdadeira. Senhor, hoje nós temos a Tua palavra. Senhor, perdoa quando nós não nos interessamos pela Tua carta para nós. Quantas vezes, Senhor, nós perecemos por falta de conhecimento, por falta de intimidade contigo. Senhor, perdoa os nossos pecados. E, Senhor, nos dá fome e sede da Tua palavra. Que a Tua palavra possa estar viva no nosso coração. Que nós possamos saber que a Tua palavra é verdadeira. Senhor, tens tantas promessas na Tua palavra que nós possamos tomar posse, Senhor, daquilo que já nos tens dado. Senhor, quantas vezes nós podemos ver, Senhor, que já cumpriste com as promessas e as outras promessas ainda vão se cumprir, mas que a gente possa se afirmar, alicerçar cada vez mais, firmada na Tua palavra, não permitir que nós vacilamos, pegamos um desvio ou uma saída errada. Não, Senhor Deus, nós queremos seguir, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, nos dá um coração obediente, um coração dedicado, um coração, Senhor Deus, temente a Ti, coração, Senhor Deus, que realmente Te ama de verdade. Senhor, Tu és tão bom, Senhor, Teu amor é tão grande, e Senhor, Tu és tão fiel. Quantas vezes já nos tens tirado, Senhor Deus, das dificuldades, dos problemas, quantas vezes nós chegamos na Tua presença pedindo socorro, pedindo ajuda, Senhor, e sempre o Teu amor, Senhor, nos tirou e nos guardou e nos levou até o dia de hoje. É mais um dia que nós temos na Tua casa, na Tua presença, com o privilégio de termos a Tua palavra, sermos ensinados por Ti, e a cada dia nós possamos crescer, chegar cada vez mais perto de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, que realmente a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés, que nós possamos andar neste caminho que Tu, Senhor, tens para as nossas vidas e sermos achados vitoriosos, em nome de Jesus. Amém.